Está começando a primeira edição do podcast Espiritualidade Cotidiana. Eu sou o seu apresentador Luiz Calil Antunes e junto com o meu colega Roberto CP Júnior, teremos uma conversa com cunho espiritualista sobre temas diversos do cotidiano. Hoje temos os convidados Anara Diniz e Breno Castro para conversarmos um pouco sobre simpatia e antipatia. E aí, Anara, tudo bem com você? Tudo bem, gente. Um prazer estar aqui no programa. Um prazer e uma honra estar com os meus amigos e confesso que fiquei um pouco apreensiva porque vocês são amigos muito caros e pessoas as quais eu admiro muito pela visão de mundo que tem. Então espero poder compartilhar alguma coisa relevante aqui nessa conversa. Ah, que isso, Nara. É um prazer ter você aqui para conversar. Acho que você tem, como eu te conheço de longa data, acredito que tenhamos aí algumas histórias para poder dividir sobre simpatia e antipatia, né? Bastante. O prazer é nosso, né, Nara? O prazer é nosso. E se bem que a gente já foi meio tendencioso, né, Calil? Só convidamos pessoas que nos são simpáticas, né? Ah, mas tá certo, filtro, né? Começar com o lado bom, com a simpatia. Tem que ser pessoas que têm simpatia entre si, né? Com certeza, Breno. Gente, mas quando o tema surgiu para mim, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, essa questão de simpatia e antipatia, e tem várias nuances, né? E aí, eu acho que, para mim, pelo menos, um início de reflexão se dá no fato de que, para mim, existem dois termos que são meio que as causas da gente ter essa simpatia ou antipatia. São a intuição, em primeiro lugar, que acho que é um sentimento de intuição que você tem quando você sente uma simpatia ou uma antipatia por alguém. E, por consequência disso, existe uma consequência a chegar no resultado de que você encontra a convicção de que existe reencarnação no mundo, né? Porque sentimentos muito fortes de conexão ou desconexão com alguém, provavelmente eles não tem coisas que você não consegue explicar, né? Você fala, por que eu tô sentindo isso por essa pessoa que eu nem vi? Então aí você começa a refletir, você fala assim, bom, muito provavelmente existam outras vidas, existiu uma história entre nós e nós estamos nos reencontrando aqui, né? Se for então um pensamento inicial aí pra gente começar o bate-papo, então. Tá bom, eu gostaria de já colocar minha colher aqui, Nara. Isso que você falou, de você ver uma pessoa e já sentir algo assim com bastante intensidade, né? Eu acho que seria o ponto aqui, é a intensidade maior, faz a gente pensar realmente na possibilidade de um reencontro. Eu já vivi isso, né? Que eu vejo uma pessoa, eu conheço essa pessoa, eu tenho certeza que eu conheço. E isso aí faz a gente pensar mesmo na reencarnação, de conhecimento de outras vidas, né? Agora, existe também acho que num grau menor que ocorre essa atração ou essa repulsa, que não necessariamente está vinculado à reencarnação. Não sei se você concorda ou se o Breno concorda com isso. E aí, Breno? Eu concordo, sim. E aí, Breno? E aí, Breno, qual é a sua... Antes de entrar no tema, eu também gostaria de agradecer, né? Também fico muito honrado, espero poder contribuir aí com algumas ideias. Eu andei pensando bastante sobre esse assunto. Simpatia é uma coisa interessante, é mais uma daquelas coisas que todo mundo reconhece, né? Já sentiu, sabe que existe, mas ninguém vê, assim, né? Você reconhece que a pessoa foi simpática a você e vice-versa, mas na verdade a maioria das pessoas não tem ideia do que está ocorrendo de fato, né? O que gera a sensação de simpatia, né? Então me vem à cabeça, assim, algumas premissas, né? Que eu acho que deveriam ser antes tratadas, né? Para a gente entrar no assunto de simpatia, né? Uma delas seria exatamente isso, né? Que nem tudo que existe é aquilo que a gente vê. E outra coisa que eu acho importante colocar de início, acho que o Roberto colocou, né? A reencarnação é uma coisa também que eu acho que é uma das origens da simpatia, mas uma questão importante que eu acho é a questão da gente com os nossos pensamentos, né? Nós somos capazes de gerar no nosso entorno
um ambiente, né? Um ambiente bom ou ruim, e isso ele é reconhecido pelo próximo, né? E isso eu acho que gera afinidade, né? Esse tipo de ambiente entre duas pessoas, né? Que a gente poderia chamar de magnetismo também, né? Que exerce uma força de atração. Acho que esse seria um ponto importante aí. Não sei o que vocês acham disso. Ah, sim. Quem nunca entrou numa sala de reunião ou em alguma sala no escritório e de repente você sente um ambiente pesado, né? Ou a pessoa entra e torna o ambiente pesado. Parece que ela carrega um mundo junto com ela, né? Você sabe que uma amiga minha fala assim, são aquelas pessoas que talham o ar, né? Pois é. No ambiente você sente escurecer tudo, né? Né? Impressionante. Tem várias expressões, acho que já surgiram disso, né? Eu acho que é uma forma das pessoas tentarem entender realmente esse fenômeno, né? O que acontece que gera... Você nunca viu uma pessoa na vida, você olha para ela e sente uma repulsa, né? Alguma coisa transita entre essas duas pessoas, né? Sim. A gente precisaria tentar entender o que seria isso, né? Tem realmente essa abordagem olhando pela uma perspectiva de reencarnação. Inclusive eu lembrei de uma frase bem interessante que uma amiga minha até usou uma vez que ficou marcada, que ela falou assim que ela acredita que algumas pessoas antes de encarnar, elas meio que dão uma piscadela para outra, né? Como se fosse um reconhecimento do outro, né? Antes de vir, assim. É uma perspectiva um pouco menos técnica, digamos assim, não era, talvez não seja para tomar de modo literal, não, mas o reconhecimento do outro, assim, né, é uma coisa interessante, como uma recorrência. E também tem outras pessoas que eu acho que não somente, não necessariamente envolvem uma ligação passada, mas talvez seja uma questão de afinidade, né? Mas essa afinidade teria vindo da onde? Assim, ela seria uma igual espécie? Um dos significados, né, um dos significados interessantes, se a gente for procurar, né, afinidade moral, né, no dicionário diz, né, a afinidade moral talvez seria realmente uma igualdade na forma de pensar das duas pessoas, né, naquilo que realmente está no íntimo de cada uma, no desejo pelo bem ou pelo mal, né, isso acaba atraindo as pessoas a esse reconhecimento de afinidade moral, né. Sim. Também tem outras coisas, né? Se você tem, por exemplo, um objetivo em comum com uma pessoa, muitas vezes é possível ficar um pouco mais fácil de você desenvolver ali exercer essa afinidade, né? Ter essa simpatia, a pessoa passa a ser simpática a você também, por vocês terem ali valores compartilhados ou mesmo algo que ambos perseguem, né? Ou pelo menos tem como interessante, né? Quem nunca teve um amigo de escola só porque gostava do mesmo desenho, ou gostava de um mesmo seriado, ou gostou de um filme, viu um filme e tinha algo em comum. E isso me faz pensar em uma coisa que eu já refleti por muitos anos. Com o passar do tempo, eu sempre revisito esse assunto, que é a questão da caminhada, né, digamos assim. A gente tem uma caminhada pela vida e muitas coisas vão acontecendo que vão fazendo a gente se moldar, desde quando você é criança até a hora que você fica velho. E você desencontra e reencontra várias pessoas. E aí é muito interessante pensar que durante essa caminhada, às vezes você cria um laço ou você com uma pessoa muito forte, um laço muito bom, ou às vezes até um laço muito ruim, e aí você tá com ela por muito tempo, e vocês estão caminhando juntos, pode ser um amigo, não necessariamente eu estou falando de um relacionamento aqui, mas chega um ponto que as pessoas caminham para lados opostos, o caminhar delas já não é mais para a mesma direção, e aí existe uma questão, a princípio pode existir medo, alguém falar, eu não quero deixar de ser seu amigo nunca e tal, mas se eventualmente isso acontece, isso acaba acontecendo, não se sente dor, não se sente tristeza, porque é uma coisa, um processo natural, né, cada um tem um processo, e aí então você encontra alguém no caminho, essa pessoa cresce com você, ou você cresce com ela, e aí depois você segue o seu caminho adiante, por sorte, mais maduro, né, do que você entrou ali naquele ponto. Eu fico refletindo com isso sempre, acho isso muito interessante se pensar. Sim, né, como algumas pessoas podem fazer companhia para a gente também fazer companhia para o outro, né, durante um determinado tempo, e aquilo tem a validade ali durante aquele tempo, né, em que se caminha junto. Exatamente. Agora, eu estava pensando nisso que o Breno falou,
do que a gente atrai, né? Se a gente atrai coisas boas, com bons pensamentos, bons sentimentos, isso gera um entorno, assim, no mundo não visível, e as pessoas sentem isso de uma forma agradável, e então seria o processo de onde nasce a simpatia. Aí eu pensei no seguinte, né, uma provocação aqui, se for o contrário, se for antipatia, eu não vou com a cara do fulano, né? Meu santo não casa com dele, ou não cruza na ponte, tem um monte de expressão desse tipo, né? Não vai, não bica. O que será que está acontecendo? Se não for um problema assim de outras vidas, de algo que ficou mal resolvido entre nós dois, se eu vejo que não vai, o que é? Será que ele está atraindo coisas não muito boas, ou eu, né? Ou eu não estou atraindo coisas muito boas, e aí ele sente uma antipatia por mim, né? Como discernir esse processo aí? Como saber o que está acontecendo, hein, gente? Eu imagino assim, Roberto, que independente de qual lado aí a gente definir que é o lado bom, o lado ruim da história, né? Sempre os lados opostos eles vão se reconhecer de alguma maneira e não sentir afinidade, né? Uhum. Um exemplo que eu penso, por exemplo, assim, né, isso aí, eu acho que todo mundo já vivenciou, né? Hoje a gente fala muito de corrupção e tal, e muito assédio, assim, no meio profissional, né? Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma tendência e ela tem um certo pendor de lesar o próximo, né? De buscar sempre meios de escusa e tal. Normalmente ela tem um faro, vamos dizer assim, que ela sabe reconhecer quem ela aborda e quem ela chega, né? Isso é interessante. De onde vem isso, né? Sim, quase um chave e fechadura, né? Exatamente. Se ela encontrar uma pessoa que tem uma moral interior um pouco, né, mais elevada, assim, dificilmente ela vai chegar nessa pessoa, né? Ela, de alguma maneira, ela reconhece isso. Então, talvez a antipatia surge disso, né? Duas pessoas que pensam completamente diferentes, com valores diferentes. Com certeza elas vão sentir uma antipatia, né? Entendi. E aí, desculpa, Calil, manda bala. Não, por favor, Anara. Não, eu só ia fazer um complemento que também abriria um pouco mais de premissas aqui, que portanto, eu entendo que existe uma certa responsabilidade, digamos assim, no que você carrega com você, né? No que você pensa e, enfim, porque tudo que você faz acaba ficando de alguma forma, acaba sendo concretizado, como o Breno falou. Então, é concretizado primeiro com o seu pensamento, depois um pouco mais forte com a sua palavra, e depois mais forte ainda com a sua ação. E aí você vê que uma pessoa tem o poder de limpar ou sujar um lugar, né? Limpar não, mas deixar leve ou não, tirar a neutralidade do espaço. Eu acho isso bem importante, né, de se pensar. A responsabilidade, Anara, que você está falando é o seguinte, porque o que a gente coloca no mundo com a nossa vontade, sejam atos, sejam pensamentos, palavras ou intuições, vai voltar. Né? Colocou, volta. Isso aí a gente denomina, tem gente que chama de lei do retorno, tem vários nomes para isso. Isso é um acontecimento, é uma lei assim sobejamente conhecida, né? Lei do retorno, lei da colheita, lei do karma. A gente costuma chamar de lei da reciprocidade, mas ela está baseada mesmo nisso que você falou. Essa palavra que você disse, responsabilidade, é fundamental para isso. Sim, só que também o tipo de coisa que se coloca vai definir a força, né, com que volta. Porque muitas vezes já tentei colocar ali ideias no mundo e elas não vão muito longe, né, porque eram apenas boas ideias, né. Certo. Agora, existem algumas circunstâncias que você consegue dar muito mais força, né, para as coisas. Inclusive, pouco adianta você estar aparentando ser de um jeito e depois, no seu íntimo, você ser de outro jeito, né? Ah, claro, isso aí é uma hipocrisia, Sim. né? Sim, porque você olha em termos de simpatia, por exemplo, até olhando aqui um pouco da definição, você tem essa questão de boa disposição em atender às solicitações de alguém. E eu conheci uma pessoa, assim, muito simpática, afável, só que alguma coisa ali não computava, alguma coisa ali não batia. Sim. Inclusive, numa conversa com ela, que era uma reunião de trabalho, eu estava junto com um outro colega ali conversando, terminou a reunião, saímos de perto, esse colega falou para mim, Calil, eu não consigo acreditar em uma palavra do que essa pessoa disse. É impressionante isso. Você sabe por que acontece isso, Calil?
É porque a pessoa fez um curso de simpatia, entendeu? Então, naquele caso, a pessoa tinha uma escola toda, porque eu acho que a vida inteira da pessoa. Ela é PhD em ser simpática, aquele sorriso, aquela piada na hora certa, olha, simpaticíssima na casca. Né? Sim, sim. Dentro. Se o dentro não vibrar junto, isso as pessoas sentem como algo extremamente desagradável. Eu já vi isso que você falou também. A pessoa, assim, é perfeita por fora, mas por dentro ela está pensando em outra coisa, ela está rindo de você, ela está te desprezando. Então, é uma hipocrisia. E isso também acarreta responsabilidade para a pessoa que faz isso, porque ela não está sendo verdadeira. Vocês entraram em umas áreas muito interessantes, né? Essa situação na área de responsabilidade, né? A gente vê como a gente pode transformar o nosso ambiente, né? E essa questão da pessoa que ela aparenta, igual o Roberto falou, ela fez o curso de simpatia, né? Ela aparenta tudo de bom, mas por algum motivo as pessoas detectam outra coisa e é o que fica no ambiente, né? Agora, o que é isso? Através de que as pessoas conseguem detectar isso que vem mais profundamente, assim, né? Como que isso não é através do raciocínio? Como, né? No caso, assim, desse colega, eu acho que foi mais uma coisa quase instintiva, de percebendo que tem alguma coisa errada aqui. A gente tem uma percepção, alguma coisa, a gente poderia chamar de intuição, né? Que por mais que a pessoa aparente, mas você reconhece o que de fato ela está pensando, né? Que é o que ficou no ambiente. Né? Uhum. Sim. É a percepção espiritual, né? A nossa voz do espírito. Então, se ela estiver bem desimpedida, a gente sente imediatamente aquela questão da primeira impressão. A primeira impressão, normalmente, se é a intuição que fala, ela é a verdadeira, seja boa ou não. Se depois a gente muda essa análise, essa primeira ideia com base no que a pessoa fez, ou seja, se a gente leva em conta ponderações intelectivas do raciocínio, o desenrolar dos acontecimentos normalmente mostram que aquela primeira impressão, que era boa ou não, é que estava certa. Sim, mas muitas vezes a gente nunca vai ficar sabendo, né, se aquilo ali, qual que era o desenrolar quando a gente não faz. E faz parte da coisa também. Não dá para ficar caraminholando com tudo, né? Me lembrei agora há pouco de uma circunstância em que eu saí com uma moça e tinha tudo ali para dar certo, dava para perceber que a moça estava bem... queria sair comigo, queria conversar, tinha se interessado, ela tinha inclusive levado as amigas dela e aparentemente eu passei pelo crivo das amigas ali, que eu percebi que eu não fui rejeitado, não fui expurgado, né, consegui sobreviver ali à conversa toda, mas era incrível a sensação nítida que eu tinha no meu corpo todo de que não era para ser por aí. Uhum. Não que a pessoa fosse uma pessoa ruim, porque parecia ser uma pessoa boa, parecia ser uma pessoa pelo menos doce, mas era a sensação nítida que não vai por aí, que não era para lá que eu deveria ir com a minha vida, e realmente não fui. E ela tomou o rumo dela e eu tomei o meu rumo. Então... eu posso dizer com certeza que você fez certo. Eu também posso. Sim, absoluta, 110% de certeza que você acertou dessa 110. vez. Diferente daquele carro lá que você não diminuiu a velocidade, né? Isso aí foi assunto da mesa virtual 4, também do Espiritualidade Cotidiana, mas é um mico contado em um outro programa, né? O Calil sentiu que devia diminuir a velocidade, não deu bola, né, Calil? Não dei bola. E faz parte, o chão me foi bem simpático, né? Me acolheu bem. Acontece, viu? Acontece, tá tudo bem. Acontece, gente, mas esse papo de vocês, eu até tinha anotado agora há pouco isso aqui que eu queria falar, e vocês deram o gancho perfeito, que vou jogar uma questão aqui. A gente está falando de intuição, então a intuição, para mim, ela, de um modo um pouco mais simples de falar dela, ela está muito ligada à sensibilidade. Você está aberto à sensibilidade, você parar de pensar muito e deixar... Ser impressionável, né? Exatamente, você deixar com que o seu corpo, com que a sua voz interior fale mesmo. Então aí me vem a questão, como a gente... essa abertura ou não abertura que a gente tem para isso, será que ela protege a gente de alguma coisa? Por exemplo, uma pessoa que teve uma antipatia comigo, ela de repente é uma pessoa, sei lá, rancorosa.
E aí a gente já citou a questão de pensamentos e de palavras e tal, a carga que isso tem. E se ela joga essa carga pesada para mim? Eu tenho condições de me fechar, de me proteger? Eu sinto isso? Como eu sinto isso? E o que eu posso fazer para que exista... que as coisas não aconteçam de uma forma injusta na vida, né? O que vocês acham? Essa é uma boa questão, hein? É uma coisa difícil mesmo quando você está muito aberto e pressionado, mas a gente também deve ter a condição de exercer uma pressão contrária, sabe? Sim, sim. Seria uma forma de defesa, né? Claro, isso gera um desgaste de energia tremendo, né? Sim. Mas eu acho que é possível sim, tanto através da alimentação, como até você ter consciência desse ambiente que você está entrando, na situação com a qual você vai se deparar, e você já faz uma preparação. Acho que isso ajuda muito também, na minha opinião. Sim, com certeza. Eu ouvindo o que o Breno está falando, eu me lembrei pensamentos de cobiça, são lançados, por exemplo, pensamentos de cobiça de um homem em relação a uma moça, tudo são lançados, é como se eu estivesse jogando lama, né, na pessoa lá, né, como se eu estivesse conspurcando mesmo aquela pessoa. Bom, se essa moça ela estiver ligada em coisas boas, né, com intuições puras, Anara, ela vai estar protegida, ela vai estar com um invólucro de proteção. Quer dizer, a responsabilidade de quem lançou aqueles pensamentos maus e tudo permanece com eles, vai responder por isso, mas a moça, ela não vai ser afetada por isso se ela estiver efetivamente bem conectada com coisas puras e boas, com intuições boas. É assim que eu vejo. Sim, tem vezes que acaba passando também desapercebido, né? Você nem percebe que aquilo ali aconteceu e outra pessoa percebe. Oh, mas você não viu aquilo ali, né? Bom, isso acontece muito com a diferença de sensibilidade entre mulher e homem, né? A minha esposa me fala um monte de coisa, você não viu, você não percebeu, eu não vi nada, né? Só uma porta, não sinto nada. Ela sente tudo, qualquer coisinha ela percebe tudo, né? Aí tem esse aspecto também da maior sensibilidade feminina. Sim, sim. Mas essa questão de você, às vezes você passar desapercebido por algo é muito interessante, porque realmente eu concordo com tudo que vocês falaram, e eu acho que às vezes a gente está ligado, digamos assim, em uma vibração, uma vibe tão específica que parece que nada te abala, né? Isso me fez lembrar, agora eu não me lembro exatamente se isso aconteceu ontem de manhã ou hoje de manhã, mas eu estava chegando no trabalho. Eu trabalho em Alphaville, então eu estava entrando ali em Alphaville, estava um pouco de congestionamento, eu tive que diminuir um pouco a velocidade, e aí eu consegui olhar para a calçada. Aí estava um dia bonito, ensolarado, tinha uma moça passando, caminhando, e ela estava ouvindo música, estava com um fone de ouvido e tal. Gente, o rosto dela, o semblante dela, era tão bonito, ela estava assim, ela estava olhando para cima, e virando a cabeça e olhando o que estava acontecendo em volta, estava com um sorriso genuíno que vinha de dentro, e um olhar de paz total, e a própria linguagem corporal de como ela andava, parecia que ela estava andando nas nuvens. Foi uma coisa tão forte, tão clara, que eu percebi várias coisas ali. Primeiro, ela estava completamente absorta dentro daquela sensação que ela tinha. Então aí, no caso dessa nossa conversa, eu também acredito que ela, por exemplo, se ela estivesse pensando em algo muito bom, pela forma que ela estava expressando aquela conexão que ela estava tendo, muito provavelmente aquilo iria passar desapercebido por ela. E outra coisa também, ela estava exalando aquela felicidade, ela estava influenciando, exatamente, disseminando. Tanto é que na hora que eu olhei para ela, eu senti uma sensação de felicidade muito grande, eu senti gratidão, eu me senti feliz, eu cheguei leve no trabalho. E aí eu mandei assim, falei, putz, olha, tudo de bom pra essa moça, viu? Porque foi uma passagem, assim, aquele tipo de coisa. E aí tá aí, ó, uma grande simpatia que eu tive com ela, e eu nem o nome dela sei, ela nem deve ter me visto, né? Legal. É um processo bem interessante, Leonardo. Bem interessante. Uma coisa eu acho que é fato, assim, quando a gente está emocionalmente fragilizado por alguma circunstância da vida, né, eu acho que a gente está mais suscetível também ficar abalado por esses ambientes pesados, igual a Nara falou. Já ao contrário, né, a situação dessa moça, né, você está exercendo uma força tão positiva, né, por algum motivo, ou a sua constituição anímica, ou naquele momento você está muito bem, e nada vai te abalar, né.
Isso é interessante, né? Como a gente, isso prova aquilo que eu comentei, né? Como a gente pode contrapor esses sentimentos hostis que vêm de fora, né? De alguma maneira, né? Senão seria injusto. Sim. E isso, assim ela está até contrapondo essas coisas de um modo talvez inconsciente ali, né? Não era, Né? Natural. Natural. Que me faz pensar também numa circunstância de uma colega de trabalho que ela procurava fazer aquilo ativamente. Exatamente porque ela era uma pessoa sensível aos lugares, ela percebia as coisas aí, segundo ela até captava um pouco das coisas. Eu estava conversando com ela, falei que eu tenho um pouco disso, ela falou, eu tenho também e tudo mais. Eu perguntei para ela, tá, e como você lida com isso, né? Ela falou, eu chego e eu transformo o ambiente, né? Aí eu comecei a perceber, né? Eu fui puxando da minha memória, como nos lugares em que ela chegava, ela procurava sempre saudar as pessoas, em alto e bom som, né? Bom dia! Aquela pessoa que quebra um pouco do silêncio, assim. Até uma pessoa que para algumas, assim, era talvez até um pouco simpática demais, assim, a pessoa até falava que era um pouco de distância. Tem que ser um curso de simpatia, né, cara? Mas, no caso, ela procurava utilizar aquilo ali porque ela também se sentia bem na sensação que ela causava ali nela mesma e nos outros, né? Então, para ela aquilo era uma coisa importante e eu via que também ela procurava trazer aquilo como sincero de dentro dela. Se ela não estava bem no dia, ela não falava nada e não fazia de conta que estava tudo bem, não. É o que eu ia dizer, porque isso me fez ter vontade de dizer que ela tem que ter uma força de vontade muito grande, né? Para que ela consiga não só repelir aquela energia ruim aonde ela entrou, mas como transformar aquilo, né? Eu já tive algumas experiências parecidas regendo, especialmente com orquestras, que são músicos profissionais, que estão ali, às vezes o cara não tá afim de estar lá, e aí você sobe lá na frente de todo mundo, aí já vem um monte de preconceito, e essa menininha aí, o que tá fazendo? Eu sei mais que ela, e não sei o que lá e tal. E aí você sente de 80 pessoas aquela coisa forte vindo ali, mas você tem a missão de fazer aquele povo tocar aquela peça enorme, você tem aquele ensaio importantíssimo para você, você tem que fazer o negócio acontecer. Era muito difícil para mim, muito mesmo, e realmente me despendia uma energia muito grande, eu chegava exausta em casa, de, não me deixar abalar por aquilo, e 2, transformar aquele ambiente de 80 pessoas, 80 contra 1, de mudar tudo aquilo e ainda fazer com que o resultado sonoro artístico, que é uma prática extremamente sensível, na minha opinião, que aquilo fosse legal, fosse bonito, né? Mas isso realmente, nossa, tinha dias que eu não conseguia fazer e eu chegava em casa totalmente esgotada. Bom, mas é uma batalha realmente desproporcional essa sua, né? Realmente, né? Mas eu estava pensando no que o Breno falou, que ele falou que se a gente não tivesse como se contrapor a esses influxos negativos, seria uma injustiça, né? Porque a gente estaria apanhando, vamos supor uma situação normal, não com 80, mas com 1 ou 2 pessoas aí que não vai com a cara da gente, fica lançando coisas ruins, né? Se a gente pode contrapor isso com pensamentos e sentimentos bons, isso forma uma proteção. Só que 2 aspectos, né? Um que não pode ser uma coisa forçada, né? Exato. Pode ser, não, agora eu vou ter pensamentos bons para contrapor com a minha espada da boa vontade. Isso aí é um artificialismo, é raciocínio fazer. Não, você tem que ser uma pessoa de tal forma boa que pensamentos maus sejam coisa até fora do seu dicionário. Você nem sabe o que é isso. E você sendo uma pessoa assim, esforçando-se internamente para ser uma pessoa sempre boa, você vai ficando cada vez melhor, porque as coisas boas também vão te fortalecendo. Você recebe influxos positivos para você ficar naturalmente uma pessoa cada vez melhor. Quer dizer, você faz aquilo naturalmente, né? E então, naturalmente, você acaba sendo protegido aí dessas más influências aí. Sim, para concluir, que apesar seria muito fácil também, assim, ou cômodo, né, a gente de repente se colocar num papel de vítima, que o mundo realmente não é fácil e tal. Mas o maior esforço, o esforço mais difícil, mais árduo é dentro de nós mesmos, né, para chegar nesse ponto que o Roberto falou, de a gente estar sempre com bons pensamentos e tal. Essa é a grande batalha, né? Acho que quem cumpre isso, de alguma maneira, vai conseguir passar pelas outras, né?
Sim, mas uma vez cumprido isso também, ou pelo menos conforme se avança nisso, o que é bom também passa a ser simpático com você. Você começa a ter essa afinidade. Eu imagino que essa dificuldade que você teve, Anara, talvez com o tempo ela tenha diminuído, conforme as pessoas passaram a acreditar no seu trabalho. Eu imagino que essa balança tenha mudado um pouco o peso, pelo menos. Sim, sim. Mas aí também tinha uma questão do dia, né? Que também as pessoas, às vezes, elas não estão muito afim, né? Então, mas aí a carga energética era bem menor para lidar, realmente. Eu acho que a música era muito difícil, né, Nara? Pois é, era um Shostakovich, menino. Tem jeito, não haja simpatia, né? Mas aí pelo menos o que é bom, o que é melhor, o que é mais interessante, consegue pelo menos também ser simpático com você. Eu imagino que isso vai gerar também um ciclo ali de retroalimentação positivo. Aí, tudo aí que vocês falaram, especialmente a pontuação do Roberto, enfim, da responsabilidade que a gente tem e tudo mais, isso me veio uma palavra-chave, que é humildade, porque acho que, em primeiro lugar, para a gente conseguir ganhar essa batalha interna, né, digamos assim, a gente precisa estar bem conosco, eu acho, para poder enxergar, de repente, algum defeito, alguma coisa que você tem que melhorar, aceitar que eles existam, para aí depois, sim, lutar contra eles, né, encará-los de frente. Ah, sim, eu lembro até você falando disso, acabei de lembrar de uma circunstância que eu tinha durante a escola, que tinha um colega de classe que, por algum motivo, algumas coisas que ele falava assim me irritava, não sei se profundamente seria a palavra, mas eu me lembro que eu não deixava passar uma, assim, a pessoa falava alguma coisa, eu via que dava para tirar um sarro dela, eu tirava um sarro. Por algum motivo, eu me senti extremamente impelido a encher a paciência daquele colega. Até um determinado dia que eu fui percebendo e parando para pensar, nossa, mas por que o fulano fala isso, né? Isso me irrita, causa uma sensação tão ruim. Até que teve um dia que caiu a ficha que aquele traço que ele apresentava ali, eu também apresentava. E no dia que caiu a ficha, de repente ele parou de me irritar. Ele continuou agindo da mesma maneira, claro, mas aquilo simplesmente parou de me irritar. Eu comecei a perceber que o que estava me incomodando era outra coisa. Eu também acho que talvez tenha conseguido mudar um pouquinho aquele dia. E a partir daí, esse colega tornou-se um grande amigo meu. Foi muito fácil conseguir manter uma amizade com ele, porque as coisas acontecem de um modo muito mais fácil, pelo menos. Então me faz pensar também dessa questão de antipatia, até onde ela é uma questão de que simplesmente que não existe afinidade e até onde vai isso e quais os casos também que a gente acaba enxergando, mesmo que inconscientemente, alguma coisa que não nos agrada até mesmo em nós mesmos, né? Eu diria o seguinte, que isso aí foi um reconhecimento muito importante, que a gente anda com um espelho na frente da gente, né, nesses casos. Quando tem algo numa outra pessoa que nos incomoda profundamente, né, que nos causa uma repulsa assim, imediata, como você sentiu, pode ter certeza que você tem aquele mesmo defeito, né, e geralmente num grau muito maior. Então, se a gente tiver a humildade, que a Nara pontuou bem, para saber que se você está sendo incomodado com aquilo, então é sinal de que você também tem, isso é uma ajuda inestimável para você se livrar dos defeitos, né? Sim. Então, que os nossos ouvintes tenham ali a disposição para encontrar o que é simpático e do que causa algum estranhamento, conseguir se afastar do que aquilo que não lhe diz respeito e reconhecer daquilo que talvez tenha que ser olhado com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de paciência em si mesmo, não é? Isso mesmo. Ficamos por aqui então, com essa primeira edição do podcast Espiritualidade Cotidiana. Eu sou o Luiz Calil e até a próxima.